do livro Pão Nosso, a mensagem A Marcha. Importa, porém, caminhar, hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, segundo Lucas, versículo 13 a 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Amigo e mestre Jesus, por amor a Ti e a Tua causa, iniciamos mais um trabalho doutrinário em nossa casa. Sabemos da Tua sublime presença conosco e Te pedimos que a Tua inspiração alcance o companheiro de Djalma Argolo, que fará uso da palavra nessa noite. Que a todos nós tenhamos mentes e corações abertos para a Tua mensagem, que sempre é um convite ao crescimento, à transformação. Que a Tua paz seja sempre conosco. Boa noite. Sempre alegria nossa ter o Djalma Argolo, hoje abordando o tema a reencarnação e a sua justiça. Boa noite. Seja bem-vinda à cidade de Salvador. Não é? É uma amiga, inclusive, lá dos trabalhos, lá com o Robson, lá em Minas, lá em Belo Horizonte. E antes de sair, quero tirar uma foto, viu? Uma selfie. Hoje a coisa é assim. Mas sim, amigos, eu queria começar a conversar sobre o título, inclusive, da nossa palestra, perguntando a vocês o seguinte: quando existe um fenômeno físico como um terremoto,
como um ciclone, como um tsunami. Isso é justo ou injusto? Quando uma floresta pega fogo e mata vários animais, isso é justo ou injusto? Quando os dinossauros foram destruídos por um terremoto, isso é justo ou injusto? O grande problema é que lei da natureza não é nem justa nem injusta. Ela simplesmente existe. Por exemplo, no Haiti, teve um terremoto, morreram 200 mil pessoas, ou mais de 200 mil pessoas. Isso não tem nem justiça nem injustiça. Tem um fenômeno, que é um fenômeno físico, que tinha de acontecer, porque o Haiti está em cima de uma fenda que se move. Então, o tsunami que outro dia no Japão invadiu, colocou em risco uma central nuclear, isso é um fenômeno da natureza. Não tem nem justiça nem injustiça. Tudo que é fenômeno da natureza não pode ser tratado como se fosse algo de que um juiz estivesse lá em cima determinando. Primeiro porque são fenômenos naturais. Se você constrói, como foi construído um planeta, como o planeta Terra, construído a partir de meteoros que foram se juntando e fizeram, e ele possui uma série de fenômenos que acontecem pela própria estrutura dele. Então, não é um problema de ser justo ou injusto quando um terremoto acontece, quando agora mesmo teve aquele ciclone que depois terminou não sendo um grande problema lá na Flórida. São fenômenos, inclusive todo mundo já sabe, todo mundo está esperando. Cria sempre situações. Reencarnação é uma lei da natureza. Só isso. Porque eu pergunto geralmente às pessoas, não sei se já fiz isso aqui, eu pergunto a cada pessoa, pergunto a você me diga, quantas reencarnações você já teve? Acho que umas 300, e vou ter mais de 300. 300, gostei de ver. Você, doutor? De 5 a 10 mil encarnações. Muito bem, 5 a 10 mil encarnações. Você, querida? Umas 5 mil. Agora, vocês observaram que todos eles devem ter falado reencarnações como seres humanos. E mesmo assim eu achei pouquíssimo, 300. Muito pouco. Porque, na verdade, se você me perguntar, Djalma, quantas reencarnações você já teve, eu digo provavelmente alguns trilhões de reencarnações. Por quê? Porque a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. A vida aparece na Terra há 4 bilhões e 300 milhões de anos. E todos os seres, quando o princípio espiritual criou a química orgânica que compõe a vida, ele começou as primeiras bactérias, elas começaram a existir, e nós estávamos ali, nós éramos os princípios espirituais das bactérias, e bactéria encarna e desencarna, encarna numa velocidade muito grande. Então, nós estávamos lá. Então, se formos pensar, realmente, nós devemos ter trilhões, quatrilhões, quintilhões, um número inimaginável de encarnações. É claro que como seres racionais, como seres humanos, dizermos assim, ou eu prefiro dizer mais seres, ainda a caminho da humanidade, nós temos o que mesmo? Sei lá, em 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Então, nós teríamos
encarnações aí, fazendo uma conta, alguns milhares, né? Algumas até dezenas ou centenas de milhares de encarnações. Então, mas o grande básico, o fundamento básico para mim hoje é nós discutirmos o problema de ser justa ou injusta uma encarnação. O grande problema não é que exista ninguém lá em cima como juiz. Essa ideia vem diretamente de uma tradição que nós temos, que é a tradição judaico-cristã. Porque vocês se lembrem que os judeus, primeiro os hebreus, vocês devem saber que na verdade eram os hebreus e uma parte dos hebreus que ficaram como judeus, porque haviam 12 tribos, e na época da morte de Salomão, quando o filho dele, se eu não me engano era Roboão, não temos nome diferente, Roboão, e no momento em que morreu Salomão e ele ascendeu ao trono, Jeroboão, olha o nome, que era um militar, ele reivindicando por 10 tribos, 10 das 12 tribos, 10 tribos, e metade da tribo de Benjamim, foram ao Roboão e disseram: olha, os impostos estão muito altos. Porque Salomão, ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Para manter 1000 mulheres, deve ter sido um gasto muito grande. O pessoal comprando sempre Avon, essas coisas todas. Já existia Avon? Vestido, vestido toda hora, né? Então, joias. Ele era rei. As concubinas, evidentemente, mereciam isso. Agora, você imagine essa casa como não era, hein? Pelo amor, 1000 mulheres pela madrugada. Então, ele elevou muitos impostos. O pessoal estava com a corda no pescoço. E ele aí, quando ele chegou, quando o Jeroboão falou com ele, ele metido a rei, disse: não só não vou baixar, como vou aumentar. Ele disse: então você fique aí com o seu povo e aumente. E 10 tribos e meia se separaram e formaram o reino de Israel. E ele ficou com uma tribo, que era de Judá, e metade de Benjamim, e formaram o povo, ou a nação judaica. Israel foi depois destruído pelos assírios, e quase Judá os judeus foram destruídos por Nabucodonosor. Essa é a história, apenas para a gente conceituar, porque quando eu digo judaico-cristã, isso vem desde os hebreus. Porque os hebreus, eles acreditavam num Deus juiz. Por isso, inclusive, eles tinham a Torá, ou a lei. Quando lemos no Novo Testamento, ou quem lê a Bíblia, eu li ela toda, você vai me falar muito sempre na lei, porque a lei, ouviste, a lei diz isso, a lei diz aquilo, mas isso é uma visão jurídica. Deus seria um juiz que estava o tempo inteiro a julgar, a condenar, e ele é mais porque Deus seria uma coisa só, ou seja, um ditador. Ele era o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele mesmo julgando, e você não tem apelação. Apelar para quem? Não tem um STF lá como o Gilmar Mendes para livrar a gente que fez coisa errada. Então não tem um problema. Então esse Deus, ele simplesmente decretava, julgava, condenava, e isso vem através dos tempos para nós. Por isso nós usamos inclusive uma linguagem dentro do cristianismo desse tipo. Isso é justo ou injusto? É justo você nascer cego ou é injusto você nascer cego? Ah, não tem uma justiça porque para uns Deus condenou, para outra porque na outra encarnação fez isso, fez aquilo. Tudo bem. Mas o problema não é de justiça nem de injustiça.
Existem outras coisas. Primeiro, sendo a reencarnação uma lei da natureza, ao reencarnar, eu digo, tudo bem. Quando uma aranha come uma mosca que caiu na teia, isso é justo ou injusto? É justo para a aranha e injusto para a mosca. Oxê. Quando um tigre come uma pessoa, é justo ou injusto? Não tem justiça, nem injustiça. É um fenômeno natural, ele tem fome. Vem uma presa, ele vai em cima e come. A pessoa foi comida pelo tigre, por quê? Porque foi encarnar logo num lugar que tinha tigre. Se fizesse como eu, não encarnei no lugar que tinha tigre. Pronto. Então nenhum tigre aqui vai me comer, eu não vou nem no jardim zoológico. Então pronto. Só será um problema se na minha casa, no apartamento que eu moro, no segundo andar, um tigre subir e me pegar lá dentro. Aí eu digo, não, esse tigre foi mandado. Esse tigre aí é um problema muito sério, mas porque vai acontecer. Então, o primeiro ponto que nós temos que botar na cabeça, não existe nem justiça nem injustiça no fenômeno reencarnatório. Por quê? Porque não tem ninguém lá em cima condenando, dizendo, não, você vai reencarnar pobre, você vai reencarnar rico, você vai... Não. O que nós podemos dizer é o seguinte, no fenômeno da reencarnação, o que vai entrar em jogo são os nossos impulsos, os nossos inconscientes, os nossos complexos e as nossas neuroses, ou as nossas virtudes. Por quê? Porque se eu estava numa existência e eu fiz algo que me criou um complexo de culpa, não vai precisar ninguém me ajudar para eu mesmo me estatelar completamente. Porque eu crio o meu problema. Não é assim não, doutor? Nosso psicólogo de plantão vai nos dizer ou não. Ou seja, nós criamos, aqui nós vemos isso, ele já deve ter visto, pessoas que destroem suas próprias existências pelo complexo. Por um complexo. Eu vinha contando a minha motorista ali, na minha médium de transporte, Ednei, nós viemos conversando, eu falando que eu atendi 3 indivíduos com câncer. O primeiro indivíduo, ele tinha um câncer no pâncreas. Bom, quando eu vejo uma pessoa que chega para mim de câncer, na minha cabeça, embora Adenauer discorde disso, eu digo para ele, a minha experiência me diz o contrário, são pessoas normalmente que têm complexos brutais de câncer, brutais. O primeiro que chegou tinha um complexo de culpa. Olha para a reencarnação dele, ele reencarna numa família que é uma família evangélica. Isso não quer dizer que o evangelismo seja ruim, mas ele reencarna numa família evangélica, desenvolve-se nessa família evangélica, e quando ele chega na adolescência, ele começa a ser tomado pelos impulsos carnais, como diz, pelos impulsos sexuais. E ele começa a namorar aqui e acolá, e daqui a pouco ele começa com experiências. Ele se casa, mas antes de casar ele aprontou uma série de coisas. Depois ele casou, a mulher dele nem sabe o quanto ele aprontou. Ela só soube de um aprontamento, rapaz. Uma aprontação do cara. Mas ele fez terapia comigo e eu sei todo que ele aprontou. Então ele tinha culpas muito grandes que ele já trazia da formação evangélica. Porque a gente pensa que se ele foi criado numa religião, que a gente vai ficar livre, nós vamos nos libertar dos conceitos que foram introduzidos na gente, desde que nós ainda nem pensávamos, não tínhamos nem ego. Ah, não vai não. Porque depois há uma cobrança interna. Ele fez, aprontou tudo muito bem. Racionalmente ele trabalhava, mas inconscientemente ele não trabalhou. E o que aconteceu? O câncer.
quando ele chegou para mim, eu digo, vem cá, você tem algo pelo que viver? Ele poderia até ter, por uma determinada situação que eu não vou colocar, para não haver alguém que termine identificando, não interessa. Ele teria, mas aquilo estava envolto em culpa, portanto não valia a pena. E ele termina desenvolvendo câncer, e foi interessante, eu tenho um conjunto de cartões de coaching que são perguntas. E eu abri, mandei ele fechar os olhos, que eu faço isso com muitos pacientes meus. Fecha os olhos que eu quero saber o que o seu inconsciente vai dizer. Abri assim, ele de olho fechado, botei a mão dele, ele pegou um, soltou, pegou outro cartão, soltou, pegou o terceiro, esse é esse. Quando eu peguei o cartão que eu li, aí o pessoal vai dizer assim, eu arrepiei todo. Era o seguinte, qual a cara da morte? Eu mostrei para ele, ele já tinha conhecimento espiritismo, por sinal ele tinha se tornado espírita. Mostrei para ele, vamos tratar da sua desencarnação. Eu não tenho mais nada para fazer, porque seu inconsciente me pediu isso. 3 meses depois ele desencarnou. Era muito difícil, mas eu tinha dado uma opção para ele. Se ele tivesse algo por que viver, eu o ajudaria a ter uma maior uma maior quantidade de vida, tá? Ele poderia expandir mais, viver mais um pouco, mas não tinha. O segundo, culpa, porque já nasceu com problemas, e ele me dizia assim, eu só estou vivo hoje porque meu pai era médico, senão eu teria morrido na infância. Então ele já tinha um problema. Para ele, digamos assim, o estar vivendo era algo que não deveria estar acontecendo. Quer dizer, ele tinha uma culpa do sobrevivente. E desenvolveu. E olha que ele desenvolveu a primeira vez, foi tratado lá na AMAR, sumiu, mas logo depois voltou. Isso eu digo sumiu porque ele fez exames e os médicos ficaram assombrados porque ele tinha sumido. Mas logo depois voltou. Por quê? Porque ele trazia uma culpa. E o que aconteceu? Desencarnou. Um terceiro também. Câncer no globo temporal. O que ele trazia? Culpa. Esse já foi criado no catolicismo. A mãe vivia só de culpa, cheia de culpa. Transmitiu para ele. E ele também começou a se sentir culpado quando começou a vida dele de afetos, etc. Na adolescência, depois ele casou e começou a trair a mulher. E entrou em culpa. Rapaz, se isso desse culpa assim, ia ser bravo. Rapaz, haja câncer. Mas nesse caso, deu um câncer. Ele ainda não desencarnou. Ainda não. Que eu disse para ele, tem que colocar um objetivo, um ideal, e partir para esse ideal. E começar a se perdoar, se aceitar. Então, quando a gente vai reencarnar, os problemas que acontecem, não é porque tem uma justiça lá fazendo isso ou aquilo, não tem. Somos nós que simplesmente somos levados, como aqui mesmo, nós somos levados por impulsos. Então nós temos o impulso, que a gente estava conversando, de salvar alguém. Então vou reencarnar como marido, como mulher, como filho, para resgatar. É papo furado. Porque você não resgata ninguém, você não muda ninguém. É a pessoa que quer mudar é que muda. Pura e simplesmente. Aí reencarna, dá uma complicação, um problema, e a pessoa vai dizer, é a justiça. Não, não é justiça, você fez uma escolha. A nossa vida, eu costumo, hoje mesmo eu coloquei no Instagram, eu coloquei o seguinte, olha, o nosso destino, ele tem 2 componentes básicos.
O primeiro são as imposições existenciais. Fim de papo. Dessa você não foge. Tá? São as imposições da vida. E o outro é feito de escolhas. Às vezes nós fazemos uma escolha e complicamos. Uma vez eu atendi um rapaz. Ele nasceu com um problema. Ele teve quando ele nasceu, uma parada respiratória. Ficou com um problema. Quando ele me procurou, ele tinha uns 20 e poucos anos. E ele não estava vendo mais sentido para a vida. Eu já parei para ele, quando ele fala em sentido da vida, eu digo, olha, acontece o seguinte, a vida não tem nenhum sentido. O pessoal anda procurando o sentido da vida. Qual é o sentido? Nenhum. Mas como nenhum? Eu digo, não, eu vou lhe dar um sentido para a vida. Nascer, desenvolver-se, reproduzir-se e morrer. Esse é o sentido da vida. Ou você quer ver se eu estou mentindo? Olha a natureza. Veja as plantas, veja os animais. Ou não é isso? É esse o sentido básico. O que nós vivemos no meio desse sentido é outra história. Eu disse para ele, o problema fundamental é que nós é que podemos dar sentido à nossa vida. Aí é outra história. Eu tenho sentido à minha vida. O Luciano está dando sentido à vida dele. Edilene, vocês estão dando sentido à vida de vocês. O que é o sentido que eu dou à minha vida? Algo que eu busco. Algo que eu estabeleço para mim. Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, estou dando sentido. Eu vou ser espírita, estou dando sentido. Eu vou ser pastor protestante, estou dando sentido à minha vida. Então, o dar o sentido é responsabilidade nossa. E isso é fundamental, porque nós temos responsabilidade nesse ponto. Nós poderíamos viver a vida apenas no nascer, desenvolver-se, reproduzir e morrer. Mas aí, no meio disso, nós colocamos algo, aí é a nossa escolha. E, inclusive, dentro da existência, nós fazemos nossas escolhas. Temos que ter muito cuidado com certas noções, como se fosse tudo preparado. Outro dia alguém falava para mim, não, porque o planejamento reencarnatório, eu digo, olha, os que eu já vi até hoje em André Luiz, deve ser planejamento de brasileiro, porque é uma tragédia. Todos são uma tragédia, que tem naquela obra, a começar do Sigismundo lá, que é Sigismundo não, Sigismundo, que é uma tragédia, aquele planejamento reencarnatório. Mas deve ser coisa do Brasil mesmo, viu? Eu duvido que na Alemanha aconteça uma coisa daquela, eu duvido. O alemão desencarnado é muito mais sistemático para fazer uma coisa dessa. Mas então as pessoas dizem assim, eu digo, então quer dizer que hoje em dia a gente reencarna para casar com 4 ou 5, né? Tem um planejamento. Porque boa parte das pessoas que eu conheço estão casando 3, por 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Então, a pessoa lá em cima planejou. No primeiro vai ser essa, em segundo vai ser essa, no terceiro vai ser essa. Planejamento interessante. Então, como antigamente aqui no movimento espírita, o pessoal tinha a mania dos famosos reencontros. Mas tem a gente que reencontrava, que era uma beleza. Nunca vi tanto reencontro na minha vida. Ou seja, muitas vezes nós jogamos para aquilo que é o princípio natural nossas condições. É como eu disse assim, o tsunami foi injusto. Não existe, o tsunami não tem justiça. A injustiça, ele acontece, é um fenômeno natural. Agora, como nós damos sentido à nossa vida, nós criamos problemas para nós. Eu me lembro, eu já contei aqui várias vezes, mas eu conto isso. Eu atendi uma vez uma moça que ela dizia para mim, eu sou burra e feia. Só que ela
tinha passado em 3 grandes e difíceis concursos, com poucas vagas, e todos os 3 ela passou e passou muito bem. Eu queria que todo mundo no Brasil fosse burro, feito você. Você pode me passar um pouco dessa sua burrice? Se for contagiosa, vai ser ótimo. Mas ela se martirizava com isso. É o problema do sofrimento. Nós não precisamos que ninguém nos faça sofrer, porque nós sozinhos nos damos conta disso. E outro ponto, ela dizia: eu sou feia. Eu olhava para cá e dizia assim: olha, até dava para a gente ter um arranca-rabo aí. Mas ela dizia que era feia. Eu disse: mas gente, você não é. As pessoas dizem que eu não sou porque querem ser boazinha comigo. Essa moça me deu um trabalho. Primeiro que ela tinha tido um namorado, tinha dado um negócio errado e tal. Para essa menina conseguir um namorado foi um trabalho. Olha, rapaz, você vai ver. Para que eu não roubo não, mas você vai ver. Foi um trabalho. Até que um dia eu dizia para ela: menina, a gente não tem onde arranjar namorada ou namorado. Isso é um acontecimento superveniente. E ela tinha ido para um lugar que nunca ia assim, que era um jogo de futebol, e arranjou um namorado. Aí veio um outro trabalho. Depois ela disse para mim: ele vai acabar. Ele vai acabar comigo. Olha, foi um trabalho para segurar. Quase acaba. Bom, finalmente, depois de muita luta, ela conseguiu, marcou o casamento. E pronto, agora, 5, 6 ou 7 meses antes do casamento, olha ela, ele vai acabar o casamento. Como? Não, é porque na verdade ela estava criando problemas. A coisa é que você nota o seguinte: ela não precisava ter nenhum desses problemas, mas ela ela tinha um complexo de inferioridade tão brutal nessa área, que ela não se achava inteligente, mesmo tendo provas em contrário. E as pessoas todas dizendo isso. Ela não era feia, mas se achava feia. E ao mesmo tempo, ela no fundo achava que não merecia casar o que ela queria casar. Mas aí você já tem um problema de família, pai, mãe, não sei o que, isso aí era tranquilo. Ou seja, nós criamos, quando estamos no mundo espiritual, nós também criamos as nossas encrencas no reencarnado. Porque nós somos levados por impulsos, às vezes por ideias erradas, às vezes por crenças erradas, porque todos nós somos levados por crenças. Então o sujeito acredita que pode nascer numa família e resgatar a família, e entra pelo cano, porque não consegue. Eu não sei nem se Jesus Cristo resgatou a família dele, porque inclusive achavam que ele estava tudo errado, tentaram pegar ele uma vez, até a mãe dele, porque viu que ele tinha enlouquecido. Então, quer dizer, se nem o povo dele entendia ele. Então, vamos observar isso. Aí nós criamos fantasias. Eu vi isso uma vez, lá na AMAR, quando eu era presidente do Leopoldo Machado. Me chega uma menina da juventude, com um camarada, um rapaz. Ela estava namorando. Eu trouxe ele aqui para você conversar com ele, ver o que pode fazer, porque ele usa droga e ele quer sair disso, e olhando para a cara dele. Ela falando e olhando para a cara dele, ele com aquela cara assim. Quando ela terminou e fala, eu digo: isso aí quer deixar? Droga? Ele está me enrolando. Ele está querendo você. Esse papo todo é para despertar o seu coração de Florence Nightingale, o materno em você. O que ele está fazendo? Ele não quer deixar de droga coisa nenhuma. O cara saiu com 3 quilos de ferro. Ele não quer deixar nada. A
cara dele mostrava que ele não queria nada. O ar dele mostrava. Porque o nosso inconsciente, o nosso psiquismo se reflete no nosso corpo, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente olha. Ninguém consegue esconder nada que está sentindo. Isso é papo furado. Ah, a pessoa hipócrita esconde nada. Esconde se você não quiser ver. Esconde simplesmente isso. Então, a pessoa vai e está no mundo espiritual. Prepara uma encarnação na cabeça dele, dela pessoa. E muitas vezes nem prepara nada, porque a reencarnação, como lei da natureza, não precisa ser planejada. Da mesma forma que uma mulher para engravidar não precisa planejar. Ela pode engravidar de qualquer, agora pode planejar também. E hoje em dia você pode até ter filho, mesmo que você tenha problemas. Nós temos um bebê de proveta in vitro, como preparo, depois colocam lá no útero. E a pessoa tem filho. Não era para ter o quê? Ela tem uma complicação, mas ela consegue superar. E hoje então até se fazer. Eu vi uma vez, foi uma mãe que pegou a filha, não podia, pegou lá o espermatozoide do marido da filha, pegou o óvulo da filha e ela gerou dentro dela. De qualquer maneira, é filho da outra. Então você vê que as pessoas podem fazer isso. As limitações somos nós que criamos. Mas uma pessoa que reencarna pode não ter filho porque na outra existência ele pode. Mas não porque esteja sendo castigada. É porque ela está se castigando. É outra história. Ela tem um complexo de culpa. Aqui nessa existência mesmo isso acontece. Eu já contei aqui de uma moça que me procurou uma vez, tem 30 e poucos anos, ela é espírita, estava casada já, uns 7, 8 anos, e não tinha filho, mas ela não tinha nada, o marido não tinha nada e ela não conseguia ter filho. Aí eu digo, aí tem culpa, quer ver? Eu digo, me fala do aborto que você fez. Ela tinha 16 anos, ela tinha engravidado. Em uma circunstância toda assim, eu disse para ela, eu digo, aí pronto, a origem, você não está querendo ter porque você se acha culpada, porque fez esse aborto, mas só que não era uma culpa dela. Eu digo, minha amiga, vamos parar para pensar, nenhuma mulher que engravida levanta o dedo assim, eu pudesse vontade de fazer um aborto, vou fazer um aborto. Isso não acontece. Tem várias circunstâncias. E a circunstância dela é uma circunstância altamente difícil. Tinha um problema na família, tinha o camarada, o rapaz também não queria nada, a família do rapaz, uma série de circunstâncias que levaram a isso. Mas ela mantinha a culpa. Eu digo, vem cá minha filha, vamos pensar o seguinte. Primeiro ponto, vamos ver a sua situação. Ela me fala da situação. Ótimo, formidável. Então você veja. Você, nesse momento, você era um joguete na mão de pessoas. Tá? Então, naquele momento, parecia a melhor coisa a fazer. Agora, me explique uma coisa. Como é que numa situação dessa, um espírito resolve reencarnar? Ou ele é um débil mental, ou ele não tem, ou ele está com más intenções. Porque se você reencarnar, o que vai acontecer? Se ele reencarnasse, acabava a sua vida. Se você abortasse, também criava problema como você está passando. O sofrimento você vem passando. Então ele ganhou de qualquer forma. Ou ficando ou sendo tirado, ele ganhou. Você tem um problema. Ela ficou me olhando. Eu digo, você nunca parou para pensar isso não? 6 meses depois ela engravidou. Porque ela se perdoou. Ela entrou num outro nível de raciocínio. Então nós vivemos assim. Uma vez eu vi uma moça que fez uma ferida na perna. Porque ela ficou chateando o namorado, o noivo, para sair, para levar um bolo na casa de uma tia. E o rapaz não queria ir. E o rapaz tinha uma moto. Vamos embora. Você não me ama mais. Aquela chantagem emocional que vocês sabem fazer muito bem. Antigamente,
Você ia para todo lugar que eu pedia. Agora. Aí o rapaz está morrendo, entra aqui, vai. Montou na moto, levou no meio do caminho, o carro bateu. Ele caiu, o carro passou por cima dele e matou. E ela feriu no cano de descarga da moto, queimou. Tinha 1 ano e tanto, a ferida não curava. Ela entrou na reunião mediúnica, o espírito do noivo dela, sem que a médica soubesse, incorpora, conversa com ela. 1 semana depois a ferida passou. Porque ela chegou. Então, vejam, se aqui isso acontece, mas isso é no mundo espiritual. Não é um problema de ser justo ou injusto, é o que nós fazemos conosco. Como tem também aqueles espíritos que simplesmente entram de gaiato no navio. Porque, como lei da natureza, você não precisa de ninguém estar planejando nada. Uma mulher pode engravidar, e olha que eu vi agora, hoje eu vi de tarde, uma pessoa me contando que tinha ido numa cabeleireira que ela vai de ano em ano, porque em outro lugar, como ela vai fazer as férias, ela vai passar no lugar, ela faz o cabelo lá. Aí a moça disse, nesse ano aconteceram coisas, um ano mudou. Quanta coisa mudou? Disse que foi. Eu estava me separando do meu marido no final, no início do ano passado. Estava me separando. Nesse meio tempo, sem eu saber como nem porquê, eu engravidei. Eu digo, bom, como eu sei. Mas não vou dizer nada. Eu engravidei e por causa disso, ele não queria separar, eu quem queria, terminou, eu continuo casado. Quer dizer, estava querendo separar do marido, e nesse momento está querendo separar. Assim do nada, deve ser Maria Santíssima, engravida. Foi por lugar do Espírito Santo? Ou assim, vamos dar uma saideira aqui. É porque engravidou. Por que engravidou? Porque no fundo ela também não queria. Então nós somos muito mais complicados do que parecemos. Então uma reencarnação não é justa nem injusta. Nós é que criamos as nossas dificuldades ou as nossas facilidades. Por quê? Porque nós nunca na vida estamos, ou raramente, raramente na vida nós agimos com uma análise real das coisas. Na maioria das vezes nós agimos no impulso. E o impulso normalmente não é um bom conselheiro. Mas não é mesmo. Esse é que é o problema. Essa é que é a situação. Então, quando nós olharmos essas coisas que acontecem numa reencarnação, e nós vamos ter uma semana espírita baseada na reencarnação, não, porque a reencarnação mostra a justiça de Deus. Não, mostra que Deus criou um sistema que vem das bactérias até nós, e vai nos ultrapassar, de evolução, para a alma poder aprender. Porque Ele nos cria como? Lá como simples ignorantes. Você lembra do mito bíblico? Adão e Eva no paraíso eram 2 abestalhados. Não sabiam nem que estavam nus. Você vê. Como é que você não sabe que está nu? Eu não sabia que estava nu. E nesse momento, Deus coloca um bicho sabendo como o diabo, a cobra. E aliás, diga-se de passagem, que quando a mulher foi criada, fez logo uma amiguinha, teve logo uma amiguinha. Né? Porque mulher já tem que ter amiguinha, até para o banheiro nas festas. Vamos no banheiro. Você chama seus amigos para ir no banheiro? Tem? Ah, sim. Porque ele te chamar, seu amigo, qual é a tua? Pega mal. Pega mal. Não é verdade? Pega mal. Então, pega mal. Mas porque a mulher é Eros. Eros, que assim, o que quer é vínculo. Então, o problema é esse. Aí Eva faz logo amizade com a cobra, e a cobra sabe dono. Só se você comer daquela fruta, daquela árvore, é uma beleza, porque não engorda. Então eu estou com Jung, que Deus queria que errasse mesmo, para deixar de ser abestalhado. A primeira coisa que fizeram quando comeram o negócio foi ver, estou nu. Olha.
comigo estava nu, porque a árvore da ciência do bem e do mal olhou de mim, eu estou nu, correndo e botar aqui uma coisa assim para cobrir, porque senão vai dar um problema. Ou seja, vejam só, quando a gente vê isso, verifica que nós sempre estamos agindo, nós viemos do simples ignorante para uma condição maior. E como é que a gente pode evoluir? Errando. Não conheço ninguém que só viva acertando. Não tem como. Você sempre, às vezes você imagina uma coisa e dá errado. Você toma uma atitude que é errada, dá errado. E o que acontece com isso? Você fica se lamentando, perdeu tempo. Se você para e analisa, ou então aquilo que eu mando logo para o inferno. Uma pessoa que olha para mim, você não devia ter feito aquilo de boa, débil mental. Vamos citar, porque bem caridosamente, né? Isso eu estou dizendo que eu posso falar aqui, porque o que eu falo mesmo é outra coisa. Como é que eu não devia ter feito o que eu fiz, rapaz? Você é maluco? Como é que você olha para a pessoa? Você não devia ter feito aquilo, ou debilóide, a pessoa fez. Como é que não devia ter feito? Cacete, vai dar na máquina do tempo, vai voltar lá para desfazer. Não, isso não existe. O que é que você vai ter que fazer? Aprender com o erro. Você pode sim dizer para uma pessoa, de hoje por diante, não faça mais como você fez numa circunstância semelhante. Quer dizer, aprenda com o erro, porque aprendendo com o erro você cresce. É por isso, inclusive, que lá no mundo espiritual, ninguém está preocupado, inclusive que está lá no livro dos Espíritos, alguém pode querer uma, que eles chamam de missão, que esteja além das suas forças. Por quê? Porque vai aprender. Você não é tudo isso, você está se achando no mato, mas não é, quebra a cara e fica o papo. E eu já vi isso acontecer aqui. Uma vez eu atendi um camarada, que a família inclusive é minha amiga hoje, ele teve um surto esquizofrênico. E fora de hora, aos 45 anos de idade. Fora de hora. Mas ele também teve problemas físicos no cérebro por causa da tênia solis, o ovo da tênia solis. Tem um circocercoide, né? Um nome assim mais ou menos. Não sei isso. Bom, ele teve 5. E depois ele desenvolveu um surto esquizofrênico. Eu fiquei para mim porque ele era uma pessoa que veio do interior, de uma família relativamente pobre. Aqui ele fez 2 cursos, um de economia, outro de direito. Fez um concurso para uma secretaria do Estado muito boa, muito coisa, ele ganha muito bem. Foi fazer um curso na área dele, na Europa, ele, a família toda, uma filha nasceu até lá, 2 anos ele lá. E aí, quando ele estava fazendo terapia comigo, ele me contou um sonho, que tem até um sonho lá no André Luiz que eu faço, no meu livro Sonhos, a Essência Orientando a Existência, eu analiso aqueles sonhos. Ele teve um sonho, que ele descobriu o porquê do surto dele. Ele sonhava que ele estava na frente da família, andando por um lugar, ele estava na frente, e ele começava a pular. E ele notou que quando ele dava um pulo, ele estava voando, ele descia devagar. Aí se entusiasmou e começou a pular, lá vai ele pulando, lá vai ele pulando. Daqui a pouco ele chegou na estratosfera. Quando ele chegou lá em cima, ele perdeu o tom de voz e desceu com tudo. Quando ia bater no chão, ele acordou. Aí eu digo, agora já sei o que é. Porque me aparece ali o mito de Ícaro. Ele tinha inflado, a inflação do ego. Ele que vinha do nada, estava muita coisa, tinha ido para a Europa, estava lá, começou a subir. Só que o inconsciente velho, a nêmesis velho, pega a híbris dele, ele na híbris, lá em cima, puxou o tapete, ele desceu com tudo, pá! E aí se estabilizou, você não é tudo isso que você pensa. O inconsciente faz isso conosco. Portanto, o inconsciente nos leva a certas encarnações que são terríveis, dolorosas, e eu já várias pessoas que em terapia me contam o início da encarnação delas, eu digo, menino, eu vou te contar, não faça mais isso com você não, porque eu não faço com isso. Eu escolhi para nascer o quê? Filho único, beleza, filhinho de mamãe.
beleza. Sou o único, não tive problema. Minha mãe só amava a mim. Não tive cainismo, não tenho nada disso, que beleza. Isso aqui é uma reencarnação bem estruturada. E meus filhos, que se reencarnaram, pegaram um jeito, meninos inteligentes, estão bem de vida. O outro já está na terceira formatura, formou-se agora em psicologia. Larrilho, você conhece ele, está 3 formaturas já, o cara. E se dá bem todas as 3, eu digo, agradeceu ao gênio, seu espírito inteligente. Quer dizer, esse souber escolher a encarnação, os outros não escolhem, quebra a cara e acha que foi Deus, é a justiça. Que justiça, coisa nenhuma. Você que é injusto com você. Começa a mudar agora, muda essa história. Começa a mudar a sua história. Nós estamos no início do ano, isso é simbólico. Em vez de você fazer resolução de ano novo, toma atitude agora. Eu vou tomar atitude agora, a partir de agora, eu vou mudar isso, isso e isso, e fim de papo. Se qualquer coisa, busca ajuda. Estamos aqui, ó, psicoterapeuta, eu sou cigarro, fazendo uma propagandinha, não é de ferro. Então, veja, e aí se a pessoa lhe orienta, você muda. É isso que você precisa, que eu preciso também, porque eu estou sempre mudando. Outro dia eu tive um sonho com minha sombra, e o que foi interessante, não me meteu medo, não. Mas por não me meter medo, foi que eu fiquei com medo. E eu olhei e digo, opa, isso eu não tinha prestado atenção, mas agora eu vou prestar, e agora eu estou prestando. Comecei a tomar uma série de atitudes por causa do que me apareceu no sonho da minha sombra, mas isso é uma história para outra vez, para outra oportunidade. O que eu quero terminar é dizendo, hein? Você falar na Semana Espírita. Ah, na Semana Espírita, está aqui, ó. Reencarnação, eu vou estar no segundo dia, viu? Reencarnação, encontros e reencontros, e é verdade. A gente encontra, reencontra, mas também encontra gente que a gente nunca pensou na vida que fosse encontrar, viu? Não é só encontros e reencontros sempre forçados, não. Mas é claro que com o tempo de existência que nós temos, vamos reencontrar muita gente, tanto na parte boa como na parte má. Botem isso, vai ser no dia 20 a 27 de janeiro. Eu sou um pilha desse negócio. Ah, sou. Mas agora eu estou indo para o primeiro ou segundo dia. Porque eu sempre ficava no último dia e não tem registro meu nenhum. Passava aqui a Semana Espírita e eu não aparecia. E eu era que encerrava. Que beleza! Formidável, agora mudaram. Muito bem, gente. Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Mas antes do ano novo, comece a mudar agora. Comece a olhar a vida de uma forma diferente. A vida é muito boa, a vida é excelente. Você está com um problema? Sim, você fez escolhas que lhe levaram a isso. Mas vocês podem mudar as escolhas. E eu tenho visto pessoas que mudaram e estão numa vida excelente. Pessoas que eu atendi e que hoje são outras pessoas. E eu digo o quanto é importante elas mudarem. Não fui eu quem mudou ninguém. Mas elas entraram na terapia, elas queriam mudar, mudaram. E a vida floresceu para elas. Pode florescer para todos nós. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, Djalma. Sempre muito bom ter você. Vamos ao sorteio do livro. Livro dos Espíritos. Número 34. Sérgio Luiz. Sérgio Luiz. Ah, é. Esse daqui Boa noite. Obrigado. Queremos divulgar alguns avisos. O primeiro deles é a ULI, Universidade Livre do Espírito, o início do ciclo 1, sempre aos sábados, à tarde, de 15h30 às 18 horas. As inscrições estão abertas e é uma forma dinâmica, participativa, de conhecer o Espiritismo, de trazer os seus questionamentos, de ouvir respostas, de interagir com pessoas e
começar a caminhar numa trajetória que dura, neste momento, em nossa casa, 7 ciclos. Então, a União já está com inscrições abertas, que podem ser feitas na nossa livraria. A nossa Semana Espírita, de Djalma já, nosso garoto propaganda oficial, já falou ali. Nós começamos no dia 20 de janeiro, de 20 a 27 de janeiro. Consideramos o maior evento que a nossa casa realiza. São palestras todas as noites, a cada noite um tema, baseado no tema central, que é reencarnação, encontros e reencontros. A abertura vai ser feita por José Medrado, no sábado à noite, dia 20, seguido por Djalma no domingo, Estela Diamantino na terça-feira, Estela Diamantino na segunda-feira, dia 22, André Luiz Peixinho no dia 23, na terça. Na quarta, nós vamos ter um evento dentro do evento, que é o Encontro com Elas, Reencarnação Escola do Espírito, com 3 mulheres aqui representadas. Isabel Guimarães, abordando religião o feminino na religião e religiosidade, o feminino na educação, com Verônica Menezes, e o feminino no judiciário, com Mônica Aguiar. No dia 25, Solon Queiroz. No dia 26, Adenauer Novaes fazendo a palestra. No dia 27, encerrando a nossa Semana Espírita à noite, Marcel Mariano. Mas pela manhã, às 9 da manhã, Adenauer vai fazer o seminário Reencarnação e Iluminação Interior. Então é uma semana de festa, de estudo, de aprendizado, e é um evento aberto, necessárias inscrições apenas para o seminário de Adenauer, no dia 27. Nós queremos pedir a todos que houve uma mudança agora no sistema de arrecadação de notas e cupons fiscais. E as instituições vão ser beneficiadas diretamente a partir do cadastro que o contribuinte faz. Então, existe uma página da Secretaria da Fazenda, que é Nota Bahia Premiada. Por favor, cadastrem-se como contribuintes e indiquem a nossa instituição. Agora não é mais trazer o cupom ou a nota fiscal. Vai valer diretamente, você faz o seu cadastro utilizando o seu CPF, e no momento que você se cadastra, você indica 2 instituições. Uma da área social, nós fazemos parte da área social, então você seleciona Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. Atentem para o nome, porque eu sei que tem outras instituições chamadas Joana de Ângeles. Então, a nossa instituição é Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. Se você acredita, participa e gosta do trabalho que essa casa realiza, nos ajudem nesse sentido, cadastrando-se e indicando a nossa instituição como beneficiada para receber a nota que você fizer de compras, né? E vale para todo o Estado. Ontem uma pessoa me perguntou, vale para o Estado inteiro? Sim. Então, se você tem amigos, parentes no interior, peçam também. Esse trabalho agora, eu digo que é de corpo a corpo. Nós precisamos falar com cada um e fazer esse pedido. Aconteceu uma coisa interessante. Eu cheguei lá por mais, fiz umas compras, e eu pedi para botar coisas, nós não botamos aqui não. Já está assim, né? Eu acho que vai passar. Mais. Aconteceu comigo hoje. Deram mais ou menos 1h da tarde. É bom a gente ter esse registro. Eu acredito que algumas dificuldades possam ainda acontecer enquanto o sistema está sendo implantado, mas vamos acreditar e vamos buscar. A nossa atividade de domingo está suspensa, então nós não estamos tendo atividade no domingo neste período, retornaremos no dia 14 de janeiro. Sábado pela manhã teremos o nosso evangelho, normalmente, e à noite a atividade foi suspensa em função de um evento grande que vai estar acontecendo aqui nas Redondezas. A gente decidiu por suspender a reunião do sábado, mas sábado de manhã atividade normal e terça-feira atividade ritmo normal de ano novo, já tomando conta da casa até para realizar o nosso evento que é a Semana Espírita. Vamos
Assim, deixa eu divulgar, senão a Verônica vai me matar via internet. A Semana Espírita tem uma camisa, que é esta imagem aqui, é o símbolo da Semana Espírita, e esta camisa vai estar disponível. Quem tiver interesse em adquirir a camisa, por favor, passe na livraria. Eu quero, mas Olha, o Djalma já está aqui dizendo que quer. Encomende as suas camisas, porque nós precisamos fazer dessa forma, nós só podemos encomendar sobre a afirmação de que quer. Djalma já confirmou dele aqui. E se Djalma quer, eu acho bom vocês quererem também, porque o cara já mostrou que sabe fazer boas escolhas. Gostou dessa aí, Djalma? Essa agora foi certeira e a minha. Vamos ao encerramento do nosso trabalho com a prece, o passe coletivo e em seguida o passe individual. Convidamos os médiuns passistas para que se distribuam no salão para o trabalho de passe coletivo. Que tenhamos todos a compreensão que neste momento somos imensamente beneficiados pelas energias emanadas dos espíritos amigos que aqui estão conosco, trazendo-nos o seu carinho, o seu amor, a sua proteção. Estamos encerrando um ano, um ciclo, uma marca, um símbolo. Que possamos agradecer por tudo o que vivemos neste ano, pelas experiências, pelos aprendizados, pelas dificuldades que nos incentivaram, que nos estimularam a buscar respostas que ainda não conhecíamos. Em momento algum estivemos sozinhos. Esses amigos espirituais que se aproximam de nós neste momento, certamente estiveram conosco. E tenhamos gratidão também por eles. Tenhamos gratidão pela vida que temos, que escolhemos, que conduzimos. Estamos em aprendizado, estamos em evolução. Independente dos equívocos, somos pessoas felizes, tentando que tenhamos essa disponibilidade sempre de recomeçar. Sejamos gratos a Jesus, o nosso mestre e amigo, que não desiste de nós, que permanece conosco, que nos estimula. Amigo e mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite de trabalho, por mais um ano de trabalho. Te agradecemos pelo serviço no bem e pela nossa vontade em servir. Faz reviver em nós, Jesus, essa disponibilidade sempre, que aqui estejamos abertos para receber os que nos buscam, os que confiam no trabalho da nossa casa, os que esperam encontrar aqui uma mão amiga, um abraço acolhedor. Guarda-nos sob a tua proteção, levando-nos de volta às nossas atividades, em clima de paz, de amor, harmonia e luz. Sê conosco, agora e sempre.